Aí, ok. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi importante cada uma dessas coisas que você fez. Porque você falou, participou das lives, assistiu os podcasts, as lives que a gente fazia, assistiu. E eu quero uma coisa que você falou, que eu achei massa quando a gente estava conversando antes. Qual foi a importância de, por exemplo, as entrevistas de outras pessoas para você? Você estava falando um pouquinho sobre isso, eu achei interessante você falar. Então, eu gosto muito de, como eu falava, eu gosto muito de ver o que outros fizeram, que deu certo para eles e experimentar se ia dar certo para mim também. Então, a primeira coisa que eu fiz, como eu não sabia nada da prova prática, precisava saber como que era a prova prática nos olhos de quem já fez. Não nos olhos de quem talvez sabia, não, quem já fez. Então, por isso eu escutei os seus podcasts das pessoas aprovadas e como que foi? O que eles iam fazer? O que a gente tinha que enfrentar na prova? Então, a primeira coisa foi assistir os podcasts e escutar o que eles fizeram, como que era a prova e o que a gente tinha que fazer para provar. E eu me lembro muito de uma doutora que eu acho que ela também é colombiana, só que eu não conheci bem ela. Eu me lembro muito que ela falou assim: eu nunca estudei com ninguém, mas eu estudava muito a estrutura, o esqueleto na minha cabeça. E eu fiquei tão identificada com ela, porque eu era assim, claro que eu queria estudar com alguma outra pessoa, só que eu não conhecia nada, mas eu vi que ela conseguiu. Então, se ela tinha conseguido, eu ia fazer o que ela fez e talvez eu conseguiria também. Então, eu estudei muito o que ela fez, e os tips que ela dava, como que ela fez, como que ela estudou, tudo. E eu tentei fazer quase igual como ela fez para conseguir a aprovação. E após os podcasts, eu escutava muito o senhor falando que o que o senhor tinha feito, o que o senhor achava que tinha faltado. Eu lembro também que o senhor aconselhava muito que se tivessem a possibilidade de fazer um curso presencial, fizerem. Então eu tentei economizar para fazer algum curso presencial, porque se o senhor falava que isso aí ajudava, então eu fui atrás de fazer um curso presencial. Também escutei que falava muito que era muito importante fazer o que as tarefas falaram para fazer. Então, eu me lembro que o dia da prova, eu chegava e pegava o que era a tarefa, isso aí era o que eu fazia. Então, eu escutava muito. O que as outras pessoas falaram que era para fazer, eu fazia. Pronto.